Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, para quem ainda não me conhece, e na videoaula de hoje eu trouxe a bolsa Rubi. Ela é uma variação inspirada na bolsa Esmeralda, porém num tamanho menor. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative todas as notificações para não perder nenhuma videoaula nova que posto por aqui. Já aproveita também, vem aqui embaixo no botão hypar e deixa o seu hype. Isso é muito importante e ajuda bastante o nosso canal. A bolsa Rubi ficou medindo aproximadamente 15 centímetros de altura por 22 centímetros de largura. Ela ficou pesando aproximadamente 300 gramas. Para confeccionar a nossa bolsa, vou utilizar fio 100% poliéster de 5 milímetros. Este é da marca Círculo. Vou utilizar a cor 7625. E essa foi a quantidade de fio que sobrou ao finalizar a bolsa. Vou utilizar a agulha 4 milímetros. Botão imantado de 14 milímetros, linha e agulha para a costura do botão. Utilizei este chaveiro de cereja, é opcional, mas eu vou deixar o link caso alguém queira comprar. Tesoura e isqueiro para os arremates. Inicio pelas correntinhas, eu já conto meu nozinho corrediço como a minha primeira correntinha. Subo um total de 14 correntinhas. Feitas as minhas 14 correntinhas, eu viro elas do lado avesso e trabalho nessas alcinhas que se formam. Pulo a primeira alcinha, venho na segunda, faço um ponto baixo. Trabalho um ponto baixo para cada alcinha da minha correntinha. Eu vou ficar com um total de 13 pontos baixos nesta primeira carreira. Trabalhei os meus pontos baixos, agora eu faço uma correntinha, viro meu trabalho, pulo a correntinha, venho no primeiro ponto, trabalho um ponto para cada ponto de base nesta segunda carreira também. Feita a minha segunda carreira de ponto sobre ponto, fiquei com um total de 13 pontos. Faço correntinha, viro o trabalho, pulo a correntinha, venho no primeiro ponto, repito outra carreira de ponto sobre ponto com 13 pontos. Fiz 3 carreiras de ponto sobre ponto, cada uma com 13 pontos. Agora eu faço correntinha, viro o trabalho, vamos para a quarta carreira, pulo a correntinha, venho no primeiro ponto. Nesta carreira eu vou trabalhar um aumento aqui no início, que é 2 pontos, ó, no mesmo espaço. Depois do meu aumento, eu trabalho ponto sobre ponto, até me restar um ponto onde eu vou fazer um aumento. Está me sobrando um ponto, que é o último ponto, eu faço um aumento, tá? Fiz um aumento aqui no final e um aumento no início. Fiquei com um total de 15 pontos. Agora eu faço correntinha, prossigo para a carreira de número 5, onde eu vou fazer ponto sobre ponto, tá? Nesta carreira nós vamos trabalhar ponto sobre ponto, ficando com 15 pontos baixos também. Trabalho a carreira de número 5 e nós vamos trabalhar também a carreira de número 6, fazendo ponto sobre ponto, tá? Coloca um ponto para cada ponto, nós vamos ficar
com 15 pontos em cada carreira. Carreira de número 5 e 6. Agora vamos para a carreira de número 7, onde vamos fazer aumentos. Faz correntinha, vira o trabalho, pulo a correntinha, venho no primeiro ponto, coloco um aumento aqui no primeiro ponto, tá? 2 pontos baixos no mesmo espaço. Trabalho ponto sobre ponto, até me restar ali o último ponto, onde eu vou fazer um aumento. Ó, cheguei aqui no meu último ponto, coloco um aumento, tá? 2 pontos baixos no mesmo espaço. E nesta carreira ficamos com um total de 17 pontos. Faço correntinha, viro o trabalho. Vamos trabalhar a carreira de número 8 e 9 de ponto sobre ponto, tá? Ficando com a mesma quantidade de pontos que a carreira de número 7. 17 pontos baixos. Então, trabalha 2 carreiras de ponto sobre ponto depois da carreira de aumento. Feita a carreira de número 8 e 9 de ponto sobre ponto, fiquei com a mesma quantidade que a carreira de aumento, tá? 17 pontos baixos. Agora, eu prossigo para a carreira de número 10, a nossa última carreira com aumento, tá? Eu vou fazer um aumento aqui no início, faço ponto sobre ponto e faço um aumento lá no final também. Me restou um ponto, vou fazer o meu aumento. E nesta carreira de número 10, nós ficamos com um total de 19 pontos baixos. E esta foi a nossa última carreira com aumentos, tá? Como havia dito. Faço correntinha e a partir desta carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, tá? Nós vamos fazer ponto sobre ponto até a carreira de número 28. Se quiser, pode marcar aqui esta carreira para saber que é a primeira carreira de ponto sobre ponto. Finalizada as minhas carreiras, eu fiz até a carreira de número 28, dá um total de 18 carreiras. Agora, a gente vai trabalhar com diminuições. Faço correntinha, viro meu trabalho, pulo a correntinha, venho no primeiro ponto, puxo uma laçadinha, não fecho. Venho no segundo ponto, puxo uma laçadinha, fico com 3 alcinhas na minha agulha, agora fecho tudo de uma vez. Agora, trabalho ponto sobre ponto, um ponto para cada ponto, até me restar 2 pontos para finalizar a carreira, onde eu vou fazer uma diminuição. Está me restando 2 pontos para finalizar a carreira, eu vou vir no meu penúltimo ponto, puxo uma alcinha, não fecho. Venho no meu último ponto, puxo uma alcinha, fico com 3 alcinhas, fecho tudo de uma vez. Então, a gente fez uma diminuição no início e uma diminuição no final, ficando com um total de 17 pontos baixos nessa carreira de número 29. Faço correntinha, prossigo para a carreira de número 30, pulo correntinha, venho no primeiro ponto, trabalho ponto sobre ponto nesta carreira de número 30, ficando com a mesma quantidade que a carreira de número 29, tá? 17 pontos baixos. Vou trabalhar a carreira de número 30 e 31 de ponto sobre ponto. Finalizadas as minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto, carreira de número 30 e 31, com 17 pontos cada carreira, ok? Vamos para a carreira de número 32, faço correntinha, viro o meu trabalho, pulo a correntinha, venho no primeiro ponto, puxo uma laçadinha, não fecho. Venho na segunda, puxo uma laçadinha, fico com 3 alcinhas,
fecho tudo de uma vez. Nós vamos trabalhar diminuição nessa carreira, tá? No início e no final. Trabalho ponto sobre ponto depois da minha diminuição inicial, até me restar 2 pontos para finalizar a carreira, onde eu vou trabalhar a minha diminuição final. Ó, me restou 2 pontos para finalizar, vou fazer a minha diminuição. Puxo uma alcinha, não fecho, puxo outra alcinha, fecho tudo de uma vez. E nesta carreira, nós ficamos com um total de 15 pontos baixos. Agora, trabalho minha carreira de número 33 e 34 de ponto sobre ponto, tá? 2 carreiras de ponto sobre ponto depois da minha carreira de aumento. Finalizada a carreira de número 33 e 34 de ponto sobre ponto, faço correntinha, prossigo para a carreira de número 35. Pulo a correntinha, venho aqui no meu primeiro ponto e no meu segundo para fazer a minha diminuição inicial, trabalho ponto sobre ponto até me restar 2 e fazer a minha diminuição final. Está faltando 2 pontos para finalizar, eu finalizo com a minha diminuição. E nesta carreira nós ficamos com um total de 13 pontos, tá? Voltamos a ter 13 pontos. Essa foi a nossa última carreira com diminuição. Agora nós vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto, igual fizemos aqui no início, ó. Então, fiz a minha correntinha, viro o meu trabalho e trabalho carreira de número 36, 37 e 38 de ponto sobre ponto, tá? Ficando com 13 pontos em cada carreira. Finalizadas as minhas 3 carreiras, ficamos com um total de 38 carreiras na base. Agora, nós vamos fazer um acabamento aqui nas laterais, tá? Com pontos baixos. Então, vou vir aqui, ó, sem arrematar o fio, eu vou vir aqui, ó, na lateral de cada carreira e colocar um ponto baixo. Vou baixar aqui para vocês visualizar. Então, vou vir aqui, ó, nesta última carreira que a gente fez, ó. Pego na lateral aqui do ponto e faço o ponto baixo, tá? Vou fazer um ponto baixo para cada lateral de cada carreira. Vamos ficar com 38 pontos. Eu vou marcar aqui este primeiro ponto, tá? É importante fazer essa marcação, porque depois nós vamos utilizar para fazer a costura das laterais da bolsa, tá? Então, marca este primeiro ponto e faz um ponto para cada lateral aqui de cada carreira, ok? Vou fazer aqui as minhas e já volto com vocês. Feitos os meus pontos baixos, deu um total de 38 pontos, como eu havia dito. Eu vou marcar este último ponto que eu fiz, ponto de número 38, e eu vou subir agora 28 correntinhas para fazer a nossa alça. Se quiser a alça maior, é só aumentar a quantidade de correntinhas. Feitas as minhas 28 correntinhas, agora eu viro aqui para esta outra lateral e vou prender aqui com um ponto baixo, aqui nesta carreira, ó, na lateral desta carreira, tá? Então, venho aqui na lateral da carreira, faço um ponto baixo. E assim eu vou seguir nesta lateral, colocando um ponto baixo para cada carreira, tá? Assim como a gente fez ali na primeira lateral. Vamos ficar com 38 pontos também aqui. Vou marcar este primeiro ponto, tá? Para mim saber que é o primeiro ponto. E vou seguir desta forma até a última carreira. Feito aqui os meus 38 pontos de acabamento, eu vou marcar aqui este último ponto e vou iniciar as minhas correntinhas, tá? 28 correntinhas, assim como a gente fez ali do outro lado. Fiz as minhas 28 correntinhas, eu vou prender aqui neste ponto, ó, que está marcado. Vou prender com um ponto baixíssimo. Prendo pegando as 2 alcinhas do ponto. Vou pegar aqui o meu marcador e marcar este ponto, tá? Agora, eu viro a minha peça para o lado avesso, tá? Aqui na direção esquerda, né, da minha mão.
que é onde está a nossa alça, e eu vou trabalhar pegando nesta alcinha da minha correntinha, ó. Esta aqui é a minha primeira correntinha, ó. Pego somente uma alcinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Eu vou trabalhar um ponto baixíssimo para cada alcinha da minha correntinha. Feitos os meus pontos, fiz um ponto baixíssimo para cada alcinha da minha correntinha. Agora, eu vou vir aqui neste ponto onde está marcado, tá? Pegando somente esta alcinha, ó. Só a alcinha de trás do meu ponto. Eu vou retirar aqui o marcador. Pego na alcinha de trás, faço um ponto baixíssimo. Retorno com o meu marcador aqui neste ponto e sigo fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto, tá? Lembrando que é pegando somente uma alcinha. Eu vou fazer até chegar ali no próximo ponto marcado. Cheguei aqui no meu ponto marcado, tá? Eu percorri aqui toda a minha lateral com pontos baixíssimos, retiro o marcador, pego somente uma alcinha do ponto e faço meu ponto baixíssimo. Retorno com o meu marcador, tá? Nós sempre vamos retornar com o marcador. Agora, eu venho nas minhas correntinhas, pegando esta alcinha, ó, e fazendo ponto baixíssimo também, assim como a gente fez ali na outra alça. Quando chegar aqui neste ponto marcado, eu vou fazer ponto baixíssimo, retornar com o marcador, percorrer aqui toda a extensão da minha lateral com pontos baixíssimos e chegar onde a gente iniciou a carreira. Cheguei no final da minha carreira, percorri aqui a minha alça com pontos baixíssimos, vim aqui até a lateral, vou fazer aqui meu penúltimo ponto e agora nós vamos fazer o último ponto da carreira. Eu vou fazer o meu último ponto aqui, ó, onde está o meu marcador. Vou pegar esta alcinha, onde está o meu marcador, ó. Deixa eu retirar ele. E vou pegar esta aqui também, que é a alça do ponto baixíssimo que a gente fez para finalizar a primeira carreira. Retorno com o meu marcador no ponto que eu fiz e vou iniciar aqui, ó, neste ponto, pegando esta alcinha, a nossa terceira carreira, tá? Nós vamos trabalhar de forma circular. Então, onde está o marcador, indica que é o final da nossa carreira, tá? Não vamos fazer fechamento, vamos trabalhar de forma circular. Então, vou seguir aqui, ó, pegando a alcinha de trás do meu ponto baixíssimo e fazendo pontos baixíssimos, um ponto para cada ponto. Eu vou fazendo os meus pontos baixíssimos por toda a carreira, tá? Então, quando eu chegar aqui no próximo marcador, vou fazer o ponto baixíssimo, vou retornar com o meu marcador no ponto que eu fizer. Vou percorrer aqui a lateral, quando chegar neste ponto, faço ponto, retorno com o meu marcador. No restante dos marcadores, vou fazer o mesmo. Eu vou fazer aqui as minhas carreiras de forma circular até atingir a quantidade de carreiras que eu quero. Vou adiantar aqui as minhas carreiras e já retorno para passar a quantidade de carreiras que eu fiz neste acabamento. Finalizada as minhas carreiras de acabamento, eu fiz um total de 3 carreiras com pontos baixíssimos. Já cortei aqui o meu fio, fiz até aqui onde está o marcador. Eu vou puxar o meu fio todo, ó, do ponto e vou fazer o fechamento, tá? O fechamento eu vou fazer desta forma, vou vir aqui neste segundo ponto baixíssimo, este aqui foi o primeiro, puxo o fio aqui para trás, e agora eu insiro a minha agulha aqui, ó, neste ponto onde está marcado, pegando somente uma alcinha. Puxo o fio, e assim a gente faz o arremate, tá? Agora é só passar aqui entre os pontos e fazer o arremate. Vou passar aqui entre esse ponto e jogar novamente aqui para dentro, tá? Esta parte vai ser o lado avesso da nossa peça, ok? Então, vou passar aqui para cima e passar entre os pontos para fazer o arremate.
Cuidado para não repuxar muito aqui. Vou cortar aqui o excesso. Queimar a pontinha com a chama do isqueiro. Faz o arremate aqui do início também, tá? A pontinha do início. Não tinha feito, vou fazer agora também. Ó. Vou tirar aqui as medidas pra vocês verem o tamanho que ficou. Já que eu não tinha tirado, ó. A nossa base fica com 35,5 aqui de altura. E de largura, ela fica com 23,5 centímetros. Vou medir a alça também, pra vocês verem o tamanho. Ó, vou medir daqui. Ó, ela fica com aproximadamente uns 20 centímetros, tá? E aqui na abertura da alça fica com 6 centímetros, tá? Ela cede um pouquinho, né? Porque o fio de poliéster, ele estica um pouco, ó. Então, ela vai ceder com o passar do tempo. Agora, nós vamos fazer as laterais da bolsa, tá? Vou iniciar com o nozinho corrediço e fazer um total de 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Feitas as 9 correntinhas, vira do lado avesso, trabalho nas alcinhas que se formam do lado avesso. Pula a primeira alcinha, ó. Esta alcinha, venho na próxima. Faço um ponto baixo. Eu vou trabalhar um ponto baixo para cada alcinha da minha correntinha. Fiquei com um total de 8 pontos baixos na primeira carreira. Faço correntinha, viro o trabalho, pulo a correntinha, venho no primeiro ponto, ó. Faço ponto baixo. Vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base da minha segunda carreira. Vou ficar com 8 pontos baixos também. Faço correntinha, prossigo para a terceira carreira, pulo correntinha, venho no primeiro ponto, trabalho um ponto para cada ponto de base, ficando com 8 pontos também nesta carreira de número 3. E assim a gente vai seguir, tá? A gente vai seguir desta forma até obter um total de 14 carreiras. Eu vou fazer aqui as minhas e já retorno com vocês. Feitas as minhas 14 carreiras, agora nós vamos fazer um acabamento com pontos baixos nesta lateral, aqui no fundo e nesta outra lateral, tá? Para fazer a costura lá na bolsa, nós precisamos de 15 pontos baixos aqui nesta lateral e nesta aqui também, tá? E aqui no fundo nós vamos precisar de 8 pontos. Então, como a gente fez 14 carreiras, nós vamos preencher aqui, ó, um ponto baixo para cada carreira. E quando chegar aqui no final, nós vamos acrescentar mais um ponto, tá? Vou fazer aqui para vocês verem como que vai ficar. Então, vou fazer aqui um ponto baixo nesta carreira. Um ponto baixo nesta segunda carreira. Eu já tenho 2 pontos baixos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ó, 13, e aqui o último,
14, tá? Então, são 14 pontos baixos, porque a gente tem 14 carreiras. Para acrescentar o 15º, eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto desta parte do fundo e vou colocar mais um ponto, ó. Este ponto faz parte desta lateral, ok? Então, ficamos com 15 pontos. Agora, eu venho aqui no mesmo lugar e faço mais um ponto, tá? Este ponto vai fazer parte daqui, ó, do fundo. É o primeiro ponto dos 8 que a gente tem aqui no fundo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 aqui no último ponto. Agora, aqui a gente vai colocar o primeiro ponto, né, desta outra lateral para obter os 15 pontos, aqui, ó, no mesmo lugar onde a gente colocou o 8º ponto do fundo. Então, coloca aqui mais um ponto. E este ponto já faz parte aqui da lateral, tá? É o primeiro ponto. Então, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e aqui, ó, no último, 15, tá? Então, ao todo, nós ficamos com um total de 38 pontos, tá? Neste acabamento. Eu vou tirar aqui a medida para vocês verem o tamanho que ficou a lateral. Então, de altura, ela ficou com 15 centímetros e de largura ficou com 9 centímetros. Então, agora eu faço o arremate do fio, tá? Eu vou cortar. Vou cortar aqui o meu fio. Puxo aqui ele todo do ponto e faço o arremate deste fio do final, tá? Eu já fiz o arremate do início. Então, passo aqui entre os pontos. E a nossa lateral está prontinha para ser costurada lá na bolsa, tá? Eu vou precisar de 2 laterais igual a essa, ok? Então, vocês voltam o vídeo e repete todo esse processo, tá? Para fazer a costura da lateral, eu vou virar a minha base para o lado da frente, tá? Esta parte é o lado avesso da nossa base, tá? Ó, observem que aqui a carreira, onde a gente fez o acabamento da lateral, né, com ponto baixo, está do lado avesso. Então, vou me guiar por aqui para saber qual que é o lado avesso, tá? Então, aqui é o lado avesso. Eu vou utilizar o lado avesso dos meus pontos baixíssimos para frente, tá? Ó, aqui é a carreira da lateral, né, com pontos baixos. O ponto está do lado da frente, ó, observe que está do lado da frente. Vamos iniciar a costura da lateral. Este é o lado da frente da minha lateral, tá? Eu já estou aqui com a minha bolsa para o lado da frente, né, que eu vou usar para o lado da frente. Vou pegar aqui nas 2 alcinhas do meu ponto, ó. O meu primeiro ponto aqui da lateral. Venho aqui neste ponto marcado, pegando as 2 alcinhas também, tá? Vou retirar aqui o marcador do meu ponto, da minha base. Puxo aqui uma alcinha, deixo um pedaço de fio para o arremate. Vou vir no próximo ponto, ó, pegando as 2 alcinhas, e venho no próximo ponto da minha base, pegando as 2 alcinhas. Puxo, faço baixíssimo. E assim eu vou seguir, ó. Venho no próximo ponto, pego as 2 alcinhas do ponto, pego as 2 alcinhas do meu ponto da base. Faço baixíssimo. Vou colocando um ponto baixíssimo para cada ponto aqui da minha lateral e da minha base, ó. Pego os 2 pontinhos juntos.
Então, vou dar a volta todinha aqui na minha base, ó, até chegar aqui, ó, no último ponto, que vai ficar aqui com este ponto marcado, ok? Cheguei aqui no meu último pontinho, ó. Bate certinho aqui com o ponto marcado, ok? Faço aqui meu último ponto baixíssimo. Agora, eu corto o meu fio e faço o arremate, tá? Faço o arremate deste fio do final e do fio do início. Ok? Eu vou passar aqui. Vou passar ele aqui pra dentro, ó. Passo ele aqui pra dentro. E faço o arremate aqui do lado avesso, ok? Passando aqui entre os pontos. Este fio aqui também, tá? Costurei a minha primeira lateral. Agora, eu vou fazer a costura da segunda, tá? Nós vamos fazer a costura da mesma forma que fizemos da primeira. Insiro aqui pegando as duas alcinhas do meu primeiro ponto da lateral. Insiro aqui pegando as duas alcinhas do meu ponto marcado, tá? Então, vou fazer aqui ponto com ponto, fazendo ponto baixíssimo na costura. Eu vou adiantar aqui a minha costura da segunda lateral, já que é repetição da costura ali da primeira, ok? Vou finalizar aqui e já retorno com vocês. Finalizada a costura das laterais, eu coloquei aqui um botão imantado no fechamento, tá? Se vocês quiserem colocar outro tipo de fecho ou não quiser colocar nenhum fecho, não há necessidade. Eu utilizei esse botão imantado, que tem uns ganchinhos, e a gente vai costurando ao redor. Dobrei aqui esta parte, ó, da lateral para dentro. E coloquei também esse chaveiro de cereja, que deu um charme a mais à peça. Então, a nossa videoaula vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aqui o seu like, o seu comentário e compartilha esse vídeo para que chegue em mais pessoas. E se você ainda não me segue lá no Instagram, o meu arroba tá aqui em cima. Até a próxima videoaula. Tchau!